Bom dia, nono ano, tudo bem? Semana passada, nós começamos a nossa apostila 2, falando sobre o gênero textual, reportagem. Inclusive, vocês realizaram uma pesquisa, fazendo algumas anotações importantes sobre o gênero. Nessa semana, nós vamos rever um conteúdo que foi tema até da nossa primeira somativa, predicado verbo nominal. Vamos rever predicado nominal, verbal e verbo nominal. É uma matéria nova que vai aparecer chamada derivação imprópria. Mas nós precisamos saber todo o processo de formação de palavras. Então, nos slides a seguir, nós vamos ver todo esse conteúdo, passo a passo, para auxiliar vocês logo em seguida na realização dos exercícios. Peço que vocês prestem bastante atenção. Quem quiser, anote algumas questões que serão abordadas nos slides, que é muito importante. Quem estiver com seu caderno, melhor ainda, fazer a anotação lá, ou em uma folha à parte, e depois, quando chegarmos no colégio, vocês colam essa folha. Caprichem nas atividades, prestem bastante atenção nos conteúdos. Uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus. Vamos começar então, pessoal, a entendermos o processo de formação de palavras. A nossa apostila ela vai trabalhar apenas com derivação imprópria, mas a formação de palavras por derivação, ela acontece em outros processos também. Então, nós vamos ver cada um desses processos até chegarmos em derivação imprópria. Peço a atenção de todos, anotem aquilo que vocês acham que é relevante e importante, porque essa primeira parte do conteúdo ela não está na nossa apostila. Relembrando que só temos derivação imprópria. E a aula de hoje, ela vai trabalhar com todo o processo de derivação em formação de palavras. Então, vamos começar. Agora, nós vamos rever o processo de formação de palavras. Nesse processo, nós vamos ver derivação e composição. Derivação é um processo onde novas palavras irão surgir a partir de palavras primitivas. Mas, em primeiro lugar, vamos relembrar o que é uma palavra primitiva. É uma palavra que surgiu primeiro, e a partir dessa palavra, outra palavra será formada. Então, essa nova palavra será chamada de derivada. Quando fazemos o processo de derivação, ele pode ser feito por derivação prefixal. O que é uma derivação prefixal? A partir de uma palavra primitiva, que já existe na língua portuguesa, nós iremos acrescentar um prefixo, algo antes da palavra. Nessa junção do prefixo mais a palavra primitiva, iremos formar uma palavra nova derivada. Observem um exemplo. A palavra primitiva é feliz. Antes da palavra primitiva, nós acrescentaremos o prefixo in. A junção de in mais feliz formou uma nova palavra, infeliz. Esse processo, então, é chamado de derivação prefixal. Lembrem-se que se retirarmos o in, que é o prefixo, continuaremos tendo a palavra feliz que existe na língua portuguesa. A derivação sufixal, o processo de acréscimo vai acontecer depois da palavra primitiva. Nossa palavra primitiva continua sendo feliz. Vamos acrescentar depois dela o sufixo mente. Feliz mais mente formou uma nova palavra, felizmente. Esse processo é feito por derivação sufixal. Da mesma forma que nós tiramos o prefixo no processo anterior e vamos tirar o sufixo, continuaremos tendo a palavra feliz, que é uma palavra
que existe na língua portuguesa. Derivação prefixal, nós acrescentamos um prefixo antes da palavra primitiva. E na derivação sufixal, acrescentamos um sufixo depois da palavra primitiva. Na derivação prefixal e sufixal, ocorre o acréscimo de um prefixo e sufixo na palavra primitiva. Então, agora nós vamos fazer os dois processos que nós fizemos separadamente no slide anterior. A nossa palavra primitiva continua sendo feliz. Nós vamos acrescentar o prefixo in, mais a palavra primitiva feliz, mais o sufixo mente. Teremos uma nova palavra, infelizmente. Podemos observar que se retirarmos o prefixo in, continuaremos tendo uma palavra, felizmente. Ao retirarmos o sufixo mente, teremos a palavra infeliz. Então, retirando o prefixo ou o sufixo desse processo, continuaremos tendo uma palavra existente na língua portuguesa. Isso é muito importante porque essa é a diferença que nós vamos observar agora no processo chamado derivação parasintética. Nesse processo, nós vamos simultaneamente também acrescentarmos um prefixo e um sufixo para formarmos uma palavra. Mas neste caso, a palavra nova formada, ela só vai existir se ela tiver o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Isso quer dizer que eu não posso tirar nem o prefixo e nem o sufixo, porque se eu retirar um dos dois, nós não teremos nenhuma palavra existente na língua portuguesa. Observem um exemplo. O prefixo em, mais a palavra primitiva pobre, mais esse. Juntando este prefixo, a palavra primitiva e o sufixo, formamos empobrecer. Se eu retirar o em, vai ficar pobrecer. Essa palavra não existe na língua portuguesa. Se eu retirar o esse, vai ficar empobre. Essa palavra também não existe na língua portuguesa. Então, vamos rever mais uma vez esses dois conceitos. Derivação prefixal e sufixal. São acrescentados prefixo e sufixo à palavra primitiva. Mas nesta situação, se eu retirar o prefixo, eu tenho uma palavra existente na língua portuguesa. Se eu retirar o sufixo, eu também tenho uma palavra existente na língua portuguesa. E no terceiro caso, eu posso até retirar o prefixo e o sufixo, que eu continuarei tendo a palavra primitiva existente na língua portuguesa, diferente do processo de derivação parasintética, que também será acrescentado um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. E neste caso, nós não poderemos mexer em nada, nem no prefixo e nem no sufixo, porque se fizermos essa retirada, nós não teremos nenhuma palavra existente na língua portuguesa. Vamos observar agora o processo de derivação imprópria. Nos processos anteriores, nós vimos o acréscimo de prefixo e sufixo nas palavras, para que novas palavras fossem formadas, chamadas de palavras derivadas. No caso da derivação imprópria, nós não faremos nenhuma alteração na palavra primitiva. O que isso representa? Não será trabalhado em momento algum
com prefixo e sufixo. A palavra vai se manter da mesma forma original, por isso, forma primitiva. Mas o que vai acontecer, então, para que esse processo seja chamado de derivação imprópria? Nesse processo, as palavras pertencem a uma determinada classe gramatical, sua classe de origem. Mas, em alguns casos, elas vão assumir a função de uma nova classe gramatical. Então, o processo de derivação imprópria, ele acontece exatamente desta forma. A palavra se mantém do mesmo jeito na sua escrita, sua forma primitiva, nada é alterado, porém, a alteração que ela vai sofrer é exatamente a mudança de classe gramatical. Como assim, professora? Olhem um exemplo. Os bons têm suas recompensas. A palavra bons sozinha é uma característica. Que classe gramatical trabalha com a ideia de característica? Adjetivo. Só que no exemplo, ela não está trabalhando com a ideia de característica, e sim de um nome dado a uma situação. A classe gramatical que trabalha com essa ideia é substantivo. Então, observem que o adjetivo está fazendo a função de um substantivo, ou seja, houve uma alteração de classe gramatical. Por isso, embaixo da palavra bons, foi colocado adjetivo substantivado. O que isso significa? Um adjetivo fazendo o papel de substantivo. Então, houve uma alteração de classe gramatical dentro do contexto. A mesma coisa acontece no exemplo de baixo. O professor explicou bem claro o tema da redação. A palavra claro, solta, também é uma característica. Qual a classe gramatical original? Adjetivo. Só que dentro desse contexto, nós não estamos trabalhando com a ideia de característica, e sim de circunstância. Que classe gramatical trabalha com circunstância? Advérbio. Mais uma vez, o adjetivo está fazendo o papel de uma outra classe gramatical. Por isso, colocamos adjetivo adverbializado. Então, no processo de derivação imprópria, as palavras não sofrerão alteração na sua forma escrita. Elas vão se manter do mesmo jeito. O que vai acontecer neste processo é desempenho de uma outra classe gramatical dentro do contexto. Coloquei algumas alterações para vocês. Um substantivo fazendo papel de adjetivo, um adjetivo passando a ser um advérbio, ou até mesmo um substantivo, um verbo fazendo o papel de substantivo. E aí eu quero que vocês me acompanhem lá no caderno de atividades de vocês. Tem um quadrinho de derivação imprópria na página 2. E na página 3, no exercício número 2, diz assim: nas frases a seguir, identifique a palavra que sofreu derivação imprópria e a mudança de classe gramatical ocorrida. No próprio enunciado, ele já explica qual foi o processo utilizado e também explica como é feito esse processo, que foi o que nós acabamos de ver, que a derivação imprópria há uma mudança de classe gramatical no contexto. Observem a letra A que eu vou fazer como exemplo. O jantar estava delicioso. Jantar sozinho, fora do contexto, é um verbo. Só que neste caso aqui, essa função não é de verbo, e sim de um substantivo. Então, o que nós colocaríamos como resposta na letra A? O verbo jantar, jantar entre aspas, passou a ser substantivo. Isso, então, é um processo de derivação imprópria. Classes gramaticais fazendo outras funções de outras classes. Ou seja, verbo é uma classe gramatical na sua forma original, mas no contexto passou a fazer parte de uma outra classe gramatical, que foi o substantivo. Então, vou repetir a resposta da letra A. O verbo
jantar, entre aspas, passou a ser substantivo. É o que vocês irão fazer, então, nos próximos exercícios. Vocês farão, então, as páginas 2 até a página 5 do caderno de atividades. Ocorreu alguma dúvida, volta no slide. Lembrando que neste exercício aqui temos só derivação imprópria. Eu vou enviar para vocês em arquivo uma outra atividade com os processos de formação que nós vimos nos slides anteriores. A nossa apostila traz o predicado verbo nominal, mas, na verdade, nós já vimos os 3 verbos, inclusive em matéria da nossa somativa. Vamos rever os 3 predicados, então. O predicado verbal, ele contém um verbo significativo, ou seja, esse verbo é o núcleo do predicado. Núcleo é a palavra principal. Esses verbos podem ser intransitivos ou transitivos. Os verbos intransitivos são verbos de sentido completo, não precisam de complemento. Observem o primeiro exemplo. As árvores florescem na primavera. Nós poderíamos muito bem termos encerrado a oração no verbo. As árvores florescem. Sentido completo, verbo que não precisa de complemento. Por isso foi chamado de verbo intransitivo, predicado verbal. Os verbos transitivos vão precisar de complementos para ter sentido. Esses complementos serão acompanhados ou não de preposições. Quando o verbo gera uma pergunta sem a presença de preposição, ele é chamado de verbo transitivo direto. E o complemento que dá sentido ao verbo, objeto direto. Segundo exemplo, os pássaros fizeram seus ninhos. Nesse caso, se nós tivéssemos parado a oração no verbo, ficaria os pássaros fizeram. Tem algum sentido isso? Claro que não. E também geraria uma pergunta, porque no caso os pássaros ou uma pessoa, quem faz algo ou alguma coisa. Então geraria a pergunta: fizeram o quê? Qual foi a resposta? Seus ninhos. Isso pertence ao verbo, é o complemento dele para ter sentido. Pergunta sem presença de preposição, verbo transitivo direto. O complemento que dá sentido a esse verbo será chamado de objeto direto. Mas relembrando que nós temos também os verbos transitivos indiretos. São aqueles que a pergunta será feita com a presença de uma preposição e o seu complemento também virá acompanhado de uma preposição. Lembrando que a mesma preposição usada na pergunta eu vou encontrar na minha resposta. Presta atenção no exemplo. Ele precisa de ajuda. Se nós parássemos a oração em ele precisa, ia gerar também uma pergunta. Quem precisa, precisa de algo, de alguém. No exemplo, ele precisa de ajuda, ele precisa de quê? De ajuda. Então, precisa seria chamado de verbo transitivo indireto e de ajuda, objeto indireto. E reforçando que o núcleo do predicado verbal é o verbo, sendo ele intransitivo ou transitivo. E núcleo é a palavra mais importante dentro da estrutura. Agora nós vamos rever os predicados. Na verdade, nós já vimos os 3, inclusive matéria da nossa avaliação somativa, mas a apostila 2 traz separadamente o predicado verbo nominal. Vamos relembrar, então, o predicado verbal, nominal, verbo nominal e como diferenciar também o predicativo do objeto do predicativo do sujeito. Observem, predicado verbal, ele vai ter na estrutura um verbo significativo. Isso quer dizer que esse verbo é de extrema importância dentro do predicado. Então, ele passa a ser chamado de núcleo,
que é a palavra principal do predicado. Por isso, ele é classificado como predicado verbal. Que tipo de verbos eu tenho dentro do predicado verbal? Os chamados intransitivos ou transitivos. O que é um verbo intransitivo? É um verbo de sentido completo. Acredito que saiu. Já o predicado nominal, ele vai ter um verbo não significativo. Isso significa o quê? Esse verbo ele pode ser até retirado da oração, que ele não vai alterar o sentido, porque esse verbo é chamado de verbo de ligação. O que um verbo de ligação faz dentro de uma oração? Ele liga uma característica que está depois dele ao sujeito. Olha um exemplo. A criança ficou fascinada com o brinquedo. Reparem que o ficou está em negrito, é um verbo de ligação, e eu poderia retirar esse verbo que ficaria assim, a criança fascinada com o brinquedo. Continuamos entendendo, não houve alteração de sentido, por isso que ele é chamado de verbo de ligação. O que ele fez aqui? Ligou fascinada, que é um adjetivo, que representa uma característica, ao sujeito criança. Tanto é que se eu trocar o sujeito aqui por o menino, eu não vou poder deixar fascinada, eu vou ter que trocar por fascinador. Esse predicativo, que representa uma característica do sujeito, se ele for um adjetivo biforme, que varia de masculino e feminino em gênero, ele vai fazer a concordância com o sujeito. Se ele for um adjetivo uniforme, que é aquele que possui apenas uma forma, como feliz, triste, aí não vai haver variação, porque só existe uma forma desse adjetivo. Mas predicativo do sujeito é uma característica que está no predicado, fazendo referência ao sujeito. Predicado nominal só tem verbo de ligação e não tem objetos. O que aparece depois do verbo de ligação recebe o nome de predicativo do sujeito. A criança, sujeito simples, ficou, verbo de ligação, fascinada é a característica atribuída à criança, predicativo do sujeito, e o predicado é nominal. Nesse caso, o predicado nominal tem como núcleo o predicativo do sujeito. Lá no predicado verbal, o núcleo é o verbo. Olhem o próximo exemplo. O calor permaneceu intenso o dia todo. Se nós fizermos o mesmo processo de retirar permaneceu, o calor é intenso o dia todo. Não houve alteração de sentido, verbo de ligação, o calor, sujeito simples, intenso é uma característica atribuída ao sujeito, recebe o nome de predicativo do sujeito. Então, para fechar esse slide aqui, predicativo do sujeito é o núcleo do predicado nominal. Por último, agora, nós vamos ver o predicado verbo nominal. Pelo nome, já fica claro que nós vamos unir o predicado verbal e o nominal. Isso quer dizer que na estrutura do predicado verbo nominal, nós teremos um verbo significativo, que é um verbo intransitivo ou transitivo, e um verbo de ligação. Porém, o verbo de ligação, ele não aparece claramente na estrutura do predicado verbo nominal, porque ele fica subentendido. Então, olha só, vamos pegar cada um desses predicados separadamente, um predicado verbal e um predicado nominal, e vamos transformá-lo no predicado verbo nominal. Acompanhem comigo o primeiro exemplo. Os boias frias voltaram tarde para casa. Reparem que eu destaquei o voltaram, é o nosso verbo intransitivo, é aquele verbo de sentido completo, que não precisa de complemento. Os boias frias é o meu sujeito simples e o meu predicado verbal. Nenhum problema até aqui. Eu poderia ter terminado a oração em os boias frias voltaram. Por isso, ele é classificado como verbo intransitivo. Já no exemplo de baixo, nós temos
eles estavam cansados. Reparem que cansados é uma característica. Está concordando com o sujeito, fazendo referência a esse sujeito representado por eles. Tanto que cansados também está no plural. Estavam é verbo de ligação, tanto que eu posso dizer eles cansados. Tenho aqui um predicado nominal, estavam verbo de ligação e cansados predicativo do sujeito. Lembrando que o núcleo do predicado verbal é o verbo, sendo ele intransitivo ou transitivo. Predicado nominal, eu tenho como núcleo o predicativo do sujeito. Então, eu vou pegar esses dois predicados separadamente e vou transformá-lo em um predicado verbo nominal. Os boias frias voltaram tarde para casa, cansados. Voltaram. Continuou funcionando como verbo intransitivo. Cansados continuou sendo uma característica do sujeito. Reparem que os dois núcleos estão presentes no predicado verbo nominal. O núcleo, que é o verbo intransitivo, que veio lá do predicado verbal, e o cansados, que é o predicativo do sujeito, que é o núcleo do predicado nominal, que também está presente no predicado verbo nominal. Se eu tenho um núcleo em cada predicado, quando eu somo os dois, eu tenho que ter também dois núcleos, porque no predicado verbal o núcleo é verbo. No predicado nominal, é o predicativo do sujeito. Então, o que vai acontecer? Quando eu vou unir os dois predicados, transformando em predicado verbo nominal, os núcleos vão vir juntos, tanto o verbo quanto o predicativo. Só que nós temos que relembrar que no predicado verbo nominal, eu não tenho apenas predicativo do sujeito, eu posso também ter o chamado predicativo do objeto, que nós vamos ver no próximo slide. Então, para finalizarmos, predicado verbo nominal, ele tem na estrutura verbo intransitivo ou transitivo, claramente dentro da oração, e nós teremos um predicativo presente também, que pode ser do sujeito ou do predicado, que nós vamos ver no próximo slide, desculpe, qual a diferença entre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Observem, então, a diferença entre os predicativos. Predicativo é uma característica atribuída. Quando eu falo predicativo do objeto, eu estarei atribuindo uma característica ao objeto, representado por um verbo transitivo, porque eu não terei predicativo do objeto se o verbo for de ligação, porque isso acontece lá no predicado nominal. Então, repare, o rapaz julgava o amigo sincero. O nosso verbo é julgava. Quem julga, julga algo ou alguém. Então, esse verbo precisa de um complemento. Então, ele é chamado de verbo transitivo direto. Quem era julgado neste caso aqui? O amigo. Completa o sentido do verbo, objeto direto. Sincero é uma característica do amigo. Só que amigo é objeto direto. Por isso, sincero é classificado como predicativo do objeto. Ele não faz referência nenhuma ao sujeito. Por isso, é chamado de predicativo do objeto. Então, nós temos um predicado verbo nominal, porque temos um verbo significativo, neste caso, verbo transitivo direto. Temos também um predicativo dentro do predicado, por isso, verbo nominal. Temos a presença de dois núcleos, um verbo e um predicativo. Lembrem-se que predicativo do objeto faz referência ao complemento do verbo. Relembrando, quem julga, julga alguém, verbo transitivo direto. Quem estava sendo julgado? O amigo.
objeto direto. Qual característica deste amigo sincero? Este sincero faz referência ao objeto, por isso foi chamado de predicativo do objeto. O predicativo do sujeito, ele pode acontecer com verbos de ligação, quando o predicado é nominal, e pode acontecer também no predicado verbo nominal com verbos intransitivos ou transitivos. Reparem os exemplos. Os alunos fizeram a prova tranquilos. Quem faz, faz alguma coisa. O que eles fizeram? A prova. Fizeram é um verbo transitivo direto. A prova completa o sentido deste verbo. Então, a prova é objeto direto. Só que tranquilos não é uma característica da prova, e sim de quem? Dos alunos. E os alunos representam o nosso sujeito. Então, neste caso aqui, nós temos um predicativo do sujeito com verbo transitivo direto. Quer dizer que esse predicado aqui é um predicado verbo nominal. Ele tem um verbo transitivo e tem um predicativo também. 2 núcleos dentro do predicado. Verbo significativo e uma característica. Só que, neste caso, a nossa característica está sendo atribuída ao sujeito. Outro caso de predicativo do sujeito, os empresários estão preocupados, que é com o próprio verbo de ligação, que nós já vimos lá no predicado nominal. Então, preocupados aqui também faz uma referência ao sujeito. Por isso, ele foi chamado de predicativo do sujeito. Esse caso aqui, o nosso predicado é somente predicado nominal. Nós não temos objeto dentro do predicado, por isso ele não foi classificado como verbo nominal, como no primeiro exemplo. Os trabalhadores retornaram cansados. Cansados também é uma característica atribuída ao sujeito representado por trabalhadores. Mas o meu verbo é intransitivo. Então, aqui, novamente, eu tenho 2 núcleos dentro do predicado. O verbo retornaram, que é intransitivo, e cansados, que é uma característica atribuída ao sujeito. Então, no terceiro exemplo, eu também tenho um predicado verbo nominal. Predicado verbal, um núcleo, o verbo. Predicado nominal, o núcleo é o predicativo do sujeito. E no predicado verbo nominal, nós teremos 2 núcleos. Um verbo intransitivo ou transitivo, seguido de um predicativo, que pode ser uma referência ao sujeito, então ele é chamado de predicativo do sujeito, ou uma característica atribuída ao objeto, sendo chamado, então, de predicativo do objeto. Ainda no caderno de atividades, nós vamos ter lá um exercício sobre predicado verbo nominal, que começa lá na página 7. Então, lá no exercício número 1 da página 7, vocês vão identificar para mim os predicativos das orações e vão classificá-los. Como assim classificá-los? Vocês vão dizer para mim se esse predicativo é do objeto ou se ele é do sujeito. Lembre-se, como nós fazíamos lá na sala, separem as orações, façam uns esqueminhas de marcações para que vocês consigam visualizar melhor qual é a palavra ali que está representando característica e a que ou a quem essa característica se refere. Eu vou fazer como referência para vocês a letra A. Achei estranho seu comportamento. Quem achou? Eu. Seria um sujeito oculto. Achei estranho seu comportamento. Estranho vai funcionar como predicativo do objeto. Porque aqui o predicativo ele está deslocado. Eu poderia ter dito, achei seu comportamento estranho. Então, estranho é uma característica do comportamento apresentado. Então, letra A, estranho, entre aspas, predicativo do objeto. Vocês vão fazer a mesma coisa nas demais letras
E vamos parar a nossa aula, então, nesse exercício da página 7. Vocês vão fazer todos de derivação imprópria e do predicado verbo nominal nós vamos fazer apenas a página 7. Nas próximas aulas eu vou passar para vocês novos exercícios. Espero que as explicações tenham ficado bem claras. Qualquer dúvida vocês me chamem no positivo 1. Uma ótima semana para todos. Deus os abençoe.